que tem. E você visitou, inclusive, não só grandes cidades, mas vilarejos. A gente separou um VTzinho que você mandou pra gente no Fora da Ordem na semana passada. Queria mostrar aqui pro pessoal e depois conversar um pouco sobre o que você viveu lá. Vou pedir pro pessoal rodar. Cerca de 17 quilômetros das tropas russas. Então aqui é um local que só se fala de guerra, que as pessoas só se preocupam com a guerra, que todo mundo sofreu de alguma forma com a guerra, mas eles insistem em continuar aqui. Agora a gente ouve uma sirene de ameaça de ataque, portanto eu vou acelerar a minha entrada aqui porque temos risco de ataque com drone. Uma outra coisa que eu percebi, é claro, cada vez mais perto da linha de frente existe uma preocupação maior com a guerra, mas existe também uma determinação enorme, muito maior do que no Oeste. No Oeste, as pessoas estão frustradas com a guerra, querem uma vida mais normal, não querem ter os problemas da guerra, mas eles são muito poucos atacados. Em Kiev, as pessoas também querem essa vida normal, mas têm consciência nacional do que é preciso fazer. E aqui, eles estão determinados a lutar. Eu vou embora porque a sirene continua tocando aqui. É bem possível que a gente tenha algum ataque nas imediações. Bom programa, bom Fora da Ordem. Américo, é algo assim, como eu falei, não dá pra imaginar, sabe? Acho que só quem tá lá no front, ali perto, sente o que você sente estar num conflito. O que passou pela sua cabeça o que passa, na verdade, pela sua cabeça quando você tá cobrindo e ouve uma sirene assim? Essa gravação, especificamente, eu estava literalmente a 17 quilômetros das tropas russas. Como é que eu sei isso? Existe, para quem tiver curiosidade, um app chamado Deep State, que mostra todas as operações. É o app mais detalhado que eu encontrei sobre a guerra. Muitos ucranianos perto ali da linha de frente usam esse app quando eles têm acesso à internet, porque quando você está muito perto você desliga, né, a internet para dificultar a possível localização dos russos, e ele tem um sistema ali que ele mostra todos os avanços russos, aonde estão atacando, aonde está tendo bombardeio, aonde eles conseguem avançar, e tem um mecanismo para você medir a distância. Então eu estava exatamente onde eu estava, eu conseguia colocar e saber no ponto mais próximo onde é que estavam os russos, que naquele momento estavam tentando avançar naqueles 17 quilômetros. E nessa região, porque é muito próxima da linha de frente e também próxima de Kharkiv, as principais estradas ali, elas são cobertas com umas telas. Eles colocaram, é impressionante na verdade, é quilômetros e quilômetros e quilômetros de estrada, com postes de madeira que eles colocaram e cobriram tudo com tela, por cima e pelos lados. Por quê? Porque os drones infestam a linha de frente e as grandes cidades. Toda hora tem drones de vigilância e drones que são drones normais, de prateleira, que você compra numa loja. E muitos deles têm explosivos, que detonam quando eles encontram inimigos. Como essa estrada é fundamental para você levar armas, equipamentos, soldados, por exemplo, para a linha de frente, eles estavam sendo muito atacados por esses drones. Colocaram essas telas para proteger os drones. Claro que se vier um míssil, Orishnik ou qualquer outro míssil russo, as telas não vão servir para nada. Mas para esses, nem o míssil, o Shahid, que é o iraniano, também não vai servir para nada. Mas esses pequenos drones que existem aos milhares na linha de frente, e era legal a gente discutir um pouco o que é essa linha de frente, né, Pepe? Já nos antecipando um pouco. Como eles estão em todo lugar, essa tela protege muito. E nessa cidade que eu fui, eu tinha ido eu sabia que tinha tido um ataque 2 dias antes, que tinha tido um ataque pela manhã, e eu resolvi ir lá para contar a história desse ataque, da realidade nessa linha de frente, com todos os devidos cuidados, com um fixer, sabendo qual era a situação. Quando eu gravei essa passagem, voltando à história da sirene, eu estava fora dessa área das telas que protegiam a estrada e partes da cidade. E é impressionante, que é uma telinha, mas você se sente protegido, pelo menos desses pequenos drones. Eu estava gravando essa passagem, você tem aquele impacto de, tem alguma coisa errada. Eu, para começar, nem imaginei que fosse ter uma sirene naquele momento, naquele lugar. Porque nós estávamos muito próximos da linha de frente. Normalmente você tem essas sirenes nas grandes cidades, mas tocou a sirene, de repente eu comecei a ouvir, junto com o meu fixer. O fixer é a pessoa local que é um expert, conhece tudo de segurança,
das localidades, é a pessoa com quem eu fui para a linha de frente, o Dima, muito bom, excelente pessoa, jornalista, e nós começamos a ouvir, fora dessa área protegida, tiros, que eram os ucranianos, e depois vimos os ucranianos tentando atirar nos drones, porque eles têm uma munição especial que explode no ar. Eles disparam, ela explode, porque é muito difícil, claro, você atingir diretamente o drone. Mas se você chegar a alguns metros do drone, 10, 15 metros, você destrói o drone porque essa explosão acontece. E nós começamos a ouvir muitos disparos. Para essas pessoas dispararem, é porque os drones estavam visíveis. Você não vai disparar no nada. Então a gente tinha ali sirenes, disparos, e a conclusão óbvia é que os drones estavam muito perto. O que o Dima, eu falei, eu tenho que fazer mais imagem, aquela coisa de jornalista, né, tal. O Dima quase me pegou pelo colarinho, vamos embora, porque eu não estou gostando nada disso, eu já vi isso, eu já vi ataque com drone, e vamos cair fora daqui. Entramos no carro e nos mandamos da cidade, não foi da área que não estava coberta nem nada. Isso faz toda a diferença, Pepe. O conhecimento local, a pessoa que está lá, a pessoa que está enfrentando essa guerra há 4 anos, que a gente contrata, um amigo, ele, a família e tal, e que é o cara que te guia, porque eu sabia o que estava acontecendo, mas ele sabia exatamente que corríamos risco naquele momento. Então, a sirene é um aviso, mas você tem que ler todas as pequenas coisas e de preferência com alguém para poder interpretar o risco real, né? Américo, quem te vê na televisão repara no seu profissionalismo e tal, mas às vezes a gente esquece que o correspondente também é um ser humano. E eu queria te perguntar, você sente medo quando você é acionado para ir fazer uma cobertura como essa de uma guerra? Você já cobriu guerra, por exemplo, em Israel também. Te dá medo quando você é convocado para participar de uma cobertura como essa? Claro, a gente sente medo. Sente. Você está indo para o desconhecido, num certo sentido, né? Eu já estive na Ucrânia 3 vezes, na questão de Israel 2 vezes, estive em todas as grandes cidades da Ucrânia, muitos pontos diferentes da linha de frente, em Kherson, ocupada pelos russos, por exemplo, Kupiansk, onde neste momento nós estamos vendo batalhas muito sangrentas. Então você tem um elemento de medo, claro. Você, em determinados momentos, eu já cheguei a pensar, por exemplo, numa outra viagem na linha de frente também, não tão longe desse lugar que eu estava nessa gravação aí, que a gente mostrou, eu cheguei a pensar que talvez não voltasse. Corre na sua cabeça isso, entendeu? Pensei nas minhas filhas, pensei na minha família, pensei na minha mulher, na possibilidade de que, meu Deus, talvez não volte. Naquela situação, eu estava num carro, existia ainda a possibilidade dos MiGs russos que estavam sobrevoando a Ucrânia inteira. Hoje é mais difícil, porque a OTAN tem apoiado muito mais as linhas de defesa antiaérea, mas na época os russos simplesmente sobrevoavam a Ucrânia como quisessem. E os próprios soldados ucranianos que estavam nas imediações, todos procuraram cobertura, e a gente estava no carro com umas 5 pessoas, 6, e houve um silêncio total, inclusive dos ucranianos. Eles estavam com medo. Então não tem como você não ter medo numa situação como essa. Agora, não é uma coisa que é paralisante, porque se for, você não consegue fazer o seu trabalho, que o seu trabalho é contar a história do que está acontecendo ali, contar a história das pessoas. E também, né, Pepe, esse risco todo é calculado num certo sentido. Claro que tudo pode dar errado, e infelizmente dá errado. Só na Ucrânia, mais de 130 jornalistas morreram desde o início dessa guerra. Na faixa de Gaza, proporcionalmente mais ainda, numa guerra que foi menor. Então, as coisas, infelizmente, dão errado, às vezes. Mas você tem que, mais ou menos, se programar. Então, vou contar outras coisas. Você tem um fixer, que é o cara que conhece o terreno e está com você. É com ele que você decide para onde é que você vai naquele dia. E tem que ser um lugar que você consiga minimamente operar. Não pode ser um lugar em que não tem condição de fazer nada, porque essa é a realidade na linha de frente em muitos pontos. Você tem que ir num lugar que você consiga contar a história, mas tenha mínimas condições de operação, embora tenha o risco.
Você, obviamente, faz seguro de vida, que não vai resolver nada, obviamente, mas tem que fazer. No caso da CNN, que é a maior empresa de jornalismo do mundo, eles têm um esquema de segurança muito grande. Eu fiquei o tempo inteiro, Pepe, em contato com os especialistas de segurança da CNN, dizendo aonde eu ia, eles me passando mensagem. Nesse dia, eles me avisaram: você está indo para um lugar que está tendo ataque dos russos, eles estão atacando pesadamente, não fique aí mais tempo do que você precisa. Eles nunca falam não vá, mas eles te dão as dicas, o que é possível. A única dica ali era o seguinte: não fique além do que você precise, que foi o que eu e o Dima decidimos naquela hora, que era vamos arfar e vamos embora. Então, é o que foi possível. Então, tem medo? Sim, tem medo, mas você tem que controlar minimamente. Na pior das hipóteses, você está fazendo um cálculo mental ali de que vai dar tudo certo e que você tomou as medidas necessárias. Por exemplo, a história do colete, que o colete possivelmente vai salvar a sua vida se tiver uma explosão. Você pode ser muito ferido, etc. Mas possivelmente vai salvar a sua vida, como aconteceu com muitos soldados, inclusive, que eu entrevistei, que perderam braços, pernas e tal, mas saíram vivos por conta daquela proteção que eles tinham, que eu também usei. Américo, e você falou da sua família quando você fala pra eles, e como é a reação deles quando você